Olá, querido amigo, graça e paz. Que bom que você está aqui conosco nesta noite para podermos louvar e bendizer o nome do nosso Senhor Jesus. Hoje, domingo de Páscoa. Hoje é o dia para celebrarmos que Jesus ressuscitou. E isso dá um novo paradigma para a nossa vida e um novo sentido. Quero te convidar neste momento a fechar os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pelo teu cuidado e pela forma como o Senhor tem conduzido a história deste universo. Hoje celebramos que Jesus ressuscitou e que Ele venceu o pecado. A morte já não é mais um problema para a humanidade. Ela tem a solução, a ressurreição em Cristo Jesus. Venha abençoar os momentos que vamos passar aqui. Derrame a Tua graça e Tua paz sobre todos nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora nós vamos louvar ao Senhor. Convido você a abrir o seu pulmão, soltar a sua voz e cantar louvores a Deus, porque Ele é digno da tua adoração e o teu louvor nesta noite. Um grande abraço e até logo. Te vão controlar, quase deixo o barquinho afundar, pois meus braços não podem a força do mar suportar. Cristo então me estende sua mão e controla a embarcação, sorrindo pra mim me oferece a salvação. Ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Depois que entreguei a Jesus o rumo da embarcação, não tive mais medo das ondas do alto mar. Em breve irei atracar no mar onde a água é cristal e onde estarei para sempre liberto do mar. Só então saberei como foi que Jesus até ali me guiou. Só então saberei como foi que Ele o barco salvou. Finalmente atraco no cais, que alegria poder encontrar os barcos de irmãos que também chegaram ao lar. O meu barco vai firme ao porto seguro,
Muito bem, queridos, estamos aqui de volta e neste momento eu quero te convidar a fazer as suas petições a Deus, a colocar a tua vida nas mãos do Senhor e a você a interceder por aqueles que você ama. Nós teremos a música dos pedidos de oração e você poderá postar um like aqui, mandar uma mensagem, falar para a pessoa que você está orando por ela neste momento. Vamos fazer um pouquinho diferente hoje? Você colocar, estou assistindo um culto agora com o pastor Leonardo, estamos orando por você. Tudo bem? Manda o link da transmissão e mande para ele também, falando que há uma bênção de Deus preparada para a vida dele nesta noite. Vamos cantar este louvor que fala sobre a oração e logo após estaremos voltando aqui para intercedermos por aqueles que amamos. Recebo mais poder, orando me entrego ao meu Deus, orando me esqueço até do mundo, sinto paz em um segundo, sinto o céu bem junto a mim. Orando posso até tocar o céu, orando me entendo com meu Deus, orando digo a Ele o que sinto, ultrapasso o infinito, sigo ao trono de Deus, orando reconheço quem Tu és, meus joelhos lanço aos Teus pés.
Muito bem, queridos, estamos aqui de volta. Estamos aqui agora para podermos orar e interceder. Este é o nosso papel, interceder por aqueles que nós amamos. E você está convidado neste momento a fazer isso. Já postou seu pedido de oração? Nós vamos orar. Você já mandou a mensagem para essa pessoa? Pois é, ela está esperando. Nós vamos orar neste momento. Eu te peço que você venha agora fechar os seus olhos e meditar na palavra de Deus através de uma oração. Deus amado, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, porque reconhecemos o Senhor como nosso Deus, como nosso refúgio e como nosso libertador. Queremos Te clamar agora, Senhor, pelas pessoas que nós amamos, pelas pessoas que estão sofrendo, pelas pessoas que estão num leito de hospital, pelas pessoas que não estão achando uma solução para os seus problemas. Deus querido, por favor, venha revitalizar as forças e a energia que tanto estes teus filhos estão passando. Venha, Senhor, ó Deus, ajudá-los a serem pessoas que vão entregar os seus corações, as suas vidas aos teus cuidados, para que assim eles possam entender o papel de Deus em suas vidas. Abençoe, ó Deus, os profissionais da área da saúde neste momento. Abençoe os nossos governantes. Abençoe, ó Deus, por favor, aqueles que estão trabalhando nos serviços essenciais, todas as áreas. Dê forças a eles, dê proteção a eles, para que esse vírus que está contaminando todo este planeta, ele possa ser blindado através das tuas mãos. Dá-nos uma noite feliz na tua companhia. Derrame a tua graça e a tua paz sobre nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos cantar mais um louvor e logo após estaremos aqui de volta. Existem tantos amores na vida, amores tão verdadeiros, tão lindos, amores que atravessam o tempo, a história, amores que se revestem de pompa e glória, mas nunca houve nem haverá amor assim tão singular, amor tão indescritível que nenhum artista conseguiu pintar, pois foi amor escrito com sangue, amor já concebido na dor do abandono, na dor da rebeldia atroz. Foi esse amor escrito com sangue que nos livrou da morte final, e tudo já foi pago. A cruz foi o sinal. Esse amor que convida a todos
Muito bem, querido amigo, estamos aqui de volta e nós vamos estudar um pouquinho a palavra do Senhor. Hoje, domingo de Páscoa. Não quero falar sobre a ressurreição agora exatamente de Jesus, mas eu vou falar sobre a ressurreição de uma pessoa muito importante que foi para Jesus no tempo que ele esteve aqui nessa terra. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 11. Tudo bem? Pegue seu tablet, pegue seu iPad, pegue o que você tiver. Vamos ler a palavra do Senhor. São João, capítulo 11, versos 2 e 3 neste momento. Você achou aí? Então vamos ler? A palavra do Senhor nos diz: esta Marta, cujo irmão estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas. Queridos, alguma vez você quis saber por que os filhos de Deus sofrem com enfermidades ou passam por problemas existenciais? Você já parou para pensar que é importante nós entendermos o porquê o sofrimento está diante de nós? Tem pessoas que vivem no mundo da calamidade e principalmente no mundo da reclamação. Se passa por uma dor no dedão do pé, reclama porque poderia ter sido em outra pessoa. Se passa por uma dor de barriga, fala que poderia ter sido no vizinho. Mas por que algumas coisas acontecem conosco? Lázaro era uma pessoa muito especial para Jesus. Então, uma das coisas que me chama a atenção, por que Lázaro ficou doente? Lázaro era amigo de Cristo. Podem as pessoas que têm uma vida de comunhão com Deus ficar enfermas e doentes? Pois é. É uma pergunta que precisamos parar para entender. Será que as pessoas que vivem uma vida de retidão a Deus, uma vida diante dos ensinamentos do Senhor, elas podem passar pela morte? Pergunta óbvia às vezes, né? Mas às vezes nós questionamos a Deus diante desta indagação. Mas Senhor, eu sou uma pessoa boa. Senhor, eu cuido bem dos meus filhos, eu cuido bem da minha esposa, eu cuido bem do meu marido, eu sou uma boa vizinha, eu sou uma pessoa que ajuda os necessitados. O porquê que eu estou sofrendo isso se eu faço tantas coisas em teu nome? Às vezes nós temos um motivo, mas nós temos a indagação errada a respeito sobre o porquê nós sofremos. Lázaro era amigo de Jesus, amigo próximo. E alguns relatos bíblicos dizem que quando Jesus estava em Betânia, que era a cidade onde Lázaro morava, era o local onde ele se sentia em casa. É muito bom você se sentir acolhido, se sentir prestigiado em algum local. Pois é, era assim como ele se sentia na casa de Lázaro, Jesus. Às vezes nós perguntamos, o porquê que estamos passando por dificuldades. Uma vez eu estava me preparando para pregar e uma mãe chegou na sala pastoral desesperada, com um filho sobre as suas mãos, dizendo assim: pastor, ora pelo meu filho. Meu filho está com AIDS na fase terminal. Fale alguma coisa para que possa trazer paz no coração dele. O jovem tinha 19 anos de idade. Eu olhei aquela situação e fiquei pensando: o que vou falar para um rapaz de 19 anos de idade, que ainda nem sentiu a vida desabrochar diante dele, que ele não pôde conhecer as coisas que a vida nos apresenta? Antes de eu poder falar algo a ele, ele olhou para mim e disse assim: pastor, fala a verdade, pode dizer. Foi Deus que está me castigando pela vida errada que eu estava tendo. Pode ser sincero, pastor. Deus está me castigando pelas minhas escolhas erradas. Eu olhei para aquele jovem e disse assim: filho, você é a coisa mais linda de Deus. Você pode não sentir, mas Deus está aí do seu lado. Confie nele.
acredite, entregue o teu coração, porque não há mais nada a nós fazermos. Não tem outra coisa a darmos a Deus senão o nosso coração. Às vezes nós somos implacáveis com Deus. Você já percebeu? Às vezes nós pensamos que as pessoas sofrem porque Deus está colocando isso sobre suas vidas. Você quer ver? Uma pessoa conhecida na igreja, uma pessoa que cresceu dentro dos caminhos do Senhor, de repente ela se afasta por causa de algumas amizades. E de repente acontece um acidente, e de repente a pessoa é levada para o hospital entre a vida e a morte. Um pastor vai lá, faz a oração com ele, unge ele, e de repente ele volta para a igreja. Daí a pessoa vem, se levanta e diz: está vendo? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Que frase terrível que sai dos nossos lábios. Você acha que Deus fica lá em cima, como um Deus inquisitor, olhando para baixo e dizendo: filho, vem, porque se você não vier, eu vou trazer uma enfermidade sobre você, eu vou trazer um acidente automobilístico, eu vou fazer você sofrer, até você reconhecer que eu tenho que ser o Deus da tua vida? Às vezes nos comportamos assim. Em Ezequiel capítulo 18, verso 32 diz: porque eu, Senhor, não tenho prazer na dor e na morte de ninguém, portanto convertei-vos e vivei. Às vezes nós pensamos que existe um Deus castigador lá no céu. Precisamos entender que não existe uma maldição divina sobre a vida sobre as nossas vidas. Eu e você precisamos compreender que não existe castigo de Deus sobre as nossas escolhas. Nós colhemos as nossas próprias consequências. Como eu disse ontem, Pablo Neruda ele diz o seguinte: você é livre para criar as suas escolhas, mas você se tornará prisioneiro das suas próprias consequências. É por aí. Se plantamos chuva, nós vamos colher tempestade. Não adianta nada eu querer plantar uma coisa e querer colher outra. Às vezes eu preciso entender que Deus, e preciso aceitar, Deus me criou para ser feliz. Criou algumas regras para que pudéssemos estabelecer como padrão de vida. Se existe uma regra no sinaleiro, que o vermelho não é para ir, é para ficarmos parados, e se desobedecermos, vai acontecer um acidente. Se eu tenho leis de saúde que eu preciso analisá-las, vivenciá-las, se eu as transgrido, claro que eu terei enfermidades. É pelas consequências daquilo que eu faço. Não, a enfermidade, a dor, a tristeza, tudo que traz sofrimento a nós não vem de Deus. Deus criou para sermos perfeitos, Deus nos criou para sermos felizes. Mas apesar de todas as circunstâncias que possamos estar vivendo neste momento, acredite, o Senhor Deus está com você. Às vezes nós queremos que Deus faça alguns milagres, só que a Bíblia ensina uma coisa muito importante: milagre, ele é prerrogativa divina e não vontade humana. O milagre acontece somente no momento em que Deus acha um propósito para a nossa vida. Milagres não acontecerão de uma forma corriqueira como nós desejamos. Milagres sobrenaturais. Só de você estar vivo hoje já é um milagre divino. Então você precisa entender e aceitar uma coisa para você aí. Eu tenho que aceitar aqui pelo outro lado da câmera. As coisas só vão acontecer quando permitirmos que ela aconteça pela intermediação divina. Meu avô, durante mais de 70 anos de idade, sempre fugiu de Jesus.
sempre não quis saber a respeito sobre ele. Tinha uma crença muito simplificada, mas depois que ele teve um câncer terrível, depois de alguns momentos ele passar por dores, passar algumas noites em claro, ele teve um encontro com Deus. Aí você pode olhar para mim e dizer assim: está vendo, pastor? Deus acabou colocando a enfermidade na vida dele para que Deus pudesse salvá-lo. De forma alguma. Eu vou usar uma expressão aqui coloquial, mas entenda dentro do contexto que eu vou falar agora. Quer dizer então que Deus mandou uma enfermidade para que meu avô reconhecesse ele como Deus e para que pudesse salvá-lo? De forma alguma. Por causa das transgressões de leis de saúde que meu avô teve durante toda a sua vida, por causa das questões da forma como ele vivia, ele adquiriu um câncer. Mas foi mediante a enfermidade que ele teve que Deus teve a oportunidade de se revelar a ele e mostrar como solucionador da sua vida. Entenda o que eu vou falar agora. Deus, ele é oportunista nessa ocasião. Não oportunista no sentido pejorativo como entendemos hoje, mas ele não perde uma oportunidade de poder se aproximar dos seus filhos. Ele nos dá uma oportunidade de podermos aceitá-lo. Então, querido, por que às vezes nós somos tão duros com Deus? Queremos justificar as nossas dores, as nossas frustrações, como se Ele fosse o provedor de tudo isso. Querido amigo, às vezes nós precisamos parar para entender que tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Mas vamos voltar para o relato bíblico, a história de Lázaro. Marta e Maria olham para os amigos e dizem assim: vamos avisar Jesus, porque Lázaro, o amigo dele, está enfermo. Marta e Maria durante alguns dias estavam ali orando, pedindo para que essa mensagem chegasse a tempo, para que Jesus pudesse vir solucionar o seu problema. Mas infelizmente essa notícia demorou quase 4 dias para chegar aos ouvidos de Jesus. Jesus demorou quase 4 dias para poder chegar até Lázaro. Alguma vez você já orou a Deus pedindo algo e parecia que Deus chegou atrasado para resolver o seu problema? Alguma vez você já chegou a orar e parecia que os céus haviam se permanecido em silêncio? Quantas vezes eu me sinto assim? Quantas vezes eu tenho certeza que você se sente assim? Parece que a nossa oração não passa do teto, mas é assim que nós precisamos persistir em nossa vida, principalmente de santidade, e buscar essa comunhão com Deus. É no momento da dor que nós somos lapidados, é no momento da dor, da aflição, que as nossas orações são respondidas por Deus. O problema é que na maioria das vezes nós perdemos a esperança e paramos de orar e paramos de buscar o Senhor. Eu e você precisamos compreender algo aqui muito importante. Marta e Maria acharam que Jesus estava naquele momento 3 a 4 dias atrasado para poder responder a sua oração. Mas na verdade, Jesus estava pontualmente ali para estabelecer um milagre para aquela família. Amigo, quando aparentemente Deus parece estar demorando para responder a sua oração, entenda, é porque Ele está preparando algo muito maior para a tua vida. Marta e Maria achavam que Jesus estava demorando para responder a sua oração, para poder vir curar Lázaro, mas Jesus estava preparando a ressurreição para a vida de Lázaro. Dá para você entender isso? Dá para você aceitar que os planos de Deus sempre serão maiores do que os nossos? Que Ele tem algo especial preparado para a tua vida? Pois é, o Senhor disse aqui: ó Senhor,
Marta olhou para Jesus e disse assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe o que Marta quis dizer nesse momento? Senhor, infelizmente agora a gente já não precisa mais do Senhor. Eu precisava quando ele estava doente. Agora que morreu, se acabou. Não precisa mais. Às vezes é assim que nos comportamos quando um casamento acaba. Quando você descobre que o teu filho está no mundo das drogas. Quando você vê a tua saúde emocional indo a ladeira abaixo. Quando nós estamos passando por problemas que parecem ser insolucionáveis diante dos nossos olhos. É assim que nos comportamos com Deus. Agora já não adianta mais. Eu já não tenho mais fé para acreditar que isso vai mudar. Querido amigo, nunca diga isso. Seja paciente. Lembra-se das palavras de Paulo: regozijai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Paciência. Se o milagre ainda não aconteceu, seja paciente. Não está na hora de você desistir do seu casamento, não está na hora de você desistir da sua vida espiritual, não está na hora de você desistir dos seus filhos, não está na hora de você desistir dos teus sonhos. Seja paciente. Espere no Senhor, porque os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Querido, Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida, tem um plano maravilhoso para a tua vida que está nos assistindo agora. Mas entenda uma questão muito importante: eu e você precisamos aprender a esperar no Senhor. E esperar não é uma das dádivas que o ser humano tem corriqueiramente na sua vida. Eu tenho uma dificuldade em particular. Eu não gosto de esperar as pessoas e também não gosto de ser esperado. Então eu tenho que aprender a exercitar a paciência. Querido, você conhece o fim dessa história. Jesus chega diante do túmulo e diz: vamos até Lázaro. Marta e Maria olham aquela situação e dizem: Senhor, meu irmão já está morto há 4 dias, já cheira mal, não adianta ir até lá. E Jesus diz: se vocês crerem, verão a glória do Filho de Deus. Às vezes nós precisamos aprender a acreditar, mesmo quando nós estamos desacreditando. Amigo, por que será que você acha que Jesus não ressuscitou Lázaro depois de algumas horas de morto? Ou Jesus poderia ter dado um comando pela sua voz e ele poderia ter sido curado. Lembra do centurião que foi interceder pelo seu servo? Jesus já havia feito isso. Por que Jesus não ressuscitou Lázaro apenas por 1 dia depois de ter morrido? Ou 2? Tinha que esperar o corpo dele entrar em estado de putrefação. Sabe por quê? Existia uma doença naquela localidade que é conhecida hoje como catalepsia. Os batimentos cardíacos da pessoa abaixam a quase o nível de 0. O coração bate apenas o suficiente para o sangue circular no corpo. É quase imperceptível que a pessoa está viva. Muitas pessoas naquela época eram enterradas vivas. Outras acordavam dentro do seu próprio velório. Porque não existia o sistema de tamponamento como tem hoje, que as pessoas colocam algodão sobre a parte dos orifícios da pessoa que morreu. Temos relatos da década de 90 de um jornalista que foi enterrado vivo.
e que a filha estava na Inglaterra. Depois de 3 dias foram abrir a sepultura dele, o caixão estava todo arranhado, ele havia morrido por asfixia. Se Jesus houvesse ressuscitado Lázaro apenas 1 dia, 2 dias, uma pessoa era comprovada morta apenas após o 3º dia. Jesus permitiu entrar o 4º dia para ressuscitar Lázaro. Alguém poderia se levantar e dizer, de forma alguma, Jesus não ressuscitou Lázaro. Lázaro, ele sofria de catalepsia. Por causa desses incrédulos, Jesus esperou dar o 4º dia para que pudesse ressuscitar Lázaro. E o que me chama a atenção aqui é no verso que eu quero ler com você. Verso 39 vem dizendo: então ordenou Jesus e disse: tirai a pedra. Tirar a pedra. Eu quero meditar com você nisso. Jesus poderia muito bem dizer: pedra, role, e pelo comando da sua voz sairia poder e aquela pedra rolaria. Ou ele poderia pedir para que mãos invisíveis através dos anjos empurrassem aquela pedra. Mas Jesus não fez isso. Ele ordenou que as pessoas que estivessem ali rolassem aquela pedra. Sabe por quê? Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Tudo aquilo que estiver diante das possibilidades humanas a serem realizadas, Deus não fará por nós. Tudo que é cabível diante dos esforços humanos, Deus não vai fazer. Dá para você entender isso? Não adianta você pedir um milagre para o teu casamento se você não fizer a tua parte. Não adianta você pedir um milagre na vida do teu filho que está no mundo das drogas, ou por um amigo querido, se você não fizer a tua parte. Essa é a colaboração divina com a pessoa humana. Tudo que o ser humano puder realizar, Deus não colocará a sua mão. Tirai a pedra. Às vezes eu e você precisamos rolar essa pedra. Precisamos tirar essa pedra da entrada do nosso coração e permitirmos que o Senhor entre e faça o milagre. O milagre pode acontecer, mas ele nunca vai ocorrer se eu e você não retirarmos a pedra da nossa vida. Será que você não consegue entender que se você não rolar a pedra dos seus relacionamentos, se você não tirar a pedra emocional da tua vida, se você não tirar a pedra de tropeço que você tem se tropicado a cada dia, o milagre não vai acontecer? Continua a oportunidade. Tá, deixa eu só aqui. Que ele já deu tempo dele já. Oportunidade. Ele nos dá uma oportunidade de podermos aceitá-lo. Então, querido, por que às vezes nós somos tão duros com Deus? Queremos justificar as nossas dores, as nossas frustrações, como se Ele fosse o provedor de tudo isso. Querido amigo, às vezes nós precisamos parar para entender que tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Mas vamos voltar para o relato bíblico, a história de Lázaro. Marta e Maria olham para os amigos e dizem assim: vamos avisar Jesus, porque Lázaro, o amigo dele, está enfermo. Marta e Maria durante alguns dias estavam ali orando, pedindo para que essa mensagem chegasse a tempo, para que Jesus pudesse vir solucionar o seu problema. Mas infelizmente essa notícia demorou quase 4 dias para chegar aos ouvidos de Jesus. Jesus demorou quase 4 dias para poder chegar até Lázaro.
Alguma vez você já orou a Deus pedindo algo e parecia que Deus chegou atrasado para resolver o seu problema? Alguma vez você já chegou a orar e parecia que os céus haviam se permanecido em silêncio? Quantas vezes eu me sinto assim? Quantas vezes eu tenho certeza que você se sente assim? Parece que a nossa oração não passa do teto, mas é assim que nós precisamos persistir em nossa vida, principalmente de santidade, e buscar essa comunhão com Deus. É no momento da dor que nós somos lapidados, é no momento da dor, da aflição, que as nossas orações são respondidas por Deus. O problema é que na maioria das vezes nós perdemos a esperança e paramos de orar e paramos de buscar o Senhor. Eu e você precisamos compreender algo aqui muito importante. Marta e Maria acharam que Jesus estava naquele momento 3 a 4 dias atrasados para poder responder a sua oração. Mas na verdade, Jesus estava pontualmente ali para estabelecer um milagre para aquela família. Amigo, quando aparentemente Deus parece estar demorando para responder a sua oração, entenda, é porque Ele está preparando algo muito maior para a tua vida. Marta e Maria achavam que Jesus estava demorando para responder a sua oração, para poder vir curar Lázaro, mas Jesus estava preparando a ressurreição para a vida de Lázaro. Dá para você entender isso? Dá para você aceitar que os planos de Deus sempre serão maiores do que os nossos? Que Ele tem algo especial preparado para a tua vida? Pois é, o Senhor disse aqui, Senhor, Marta olhou para Jesus e disse assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe o que Marta quis dizer nesse momento? Senhor, infelizmente agora a gente já não precisa mais do Senhor. Eu precisava quando ele estava doente, agora que morreu, se acabou. Não precisa mais. Às vezes é assim que nos comportamos quando um casamento acaba. Quando você descobre que o teu filho está no mundo das drogas. Quando você vê a tua saúde emocional indo a ladeira abaixo. Quando nós estamos passando por problemas que parecem ser insolucionáveis diante dos nossos olhos. É assim que nos comportamos com Deus. Agora já não adianta mais. Eu já não tenho mais fé para acreditar que isso vai mudar. Querido amigo, nunca diga isso. Seja paciente. Lembra-se das palavras de Paulo: regozijai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Paciência. Se o milagre ainda não aconteceu, seja paciente. Não está na hora de você desistir do seu casamento, não está na hora de você desistir da sua vida espiritual, não está na hora de você desistir dos seus filhos, não está na hora de você desistir dos teus sonhos. Seja paciente. Espere no Senhor, porque os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Querido, Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida, tem um plano maravilhoso para a tua vida que está nos assistindo agora. Mas entenda uma questão muito importante. Eu e você precisamos aprender a esperar no Senhor. E esperar não é uma das dádivas que o ser humano tem corriqueiramente na sua vida. Eu tenho uma dificuldade em particular. Eu não gosto de esperar as pessoas e também não gosto de ser esperado. Então eu tenho que aprender a exercitar a paciência. Querido, você conhece o fim dessa história. Jesus chega diante do túmulo
e diz: vamos até Lázaro. Marta e Maria olham aquela situação de: Senhor, meu irmão já está morto há 4 dias, já cheira mal, não adianta ir até lá. E Jesus diz: se vocês crerem, verão a glória do Filho de Deus. Às vezes nós precisamos aprender a acreditar, mesmo quando nós estamos desacreditando. Amigo, por que será que você acha que Jesus não ressuscitou Lázaro depois de algumas horas de morto? Ou Jesus poderia ter dado um comando pela sua voz e ele poderia ter sido curado. Lembra do centurião que foi interceder pelo seu servo? Jesus já havia feito isso. Por que Jesus não ressuscitou Lázaro apenas por 1 dia depois de ter morrido? Ou 2? Tinha que esperar o corpo dele entrar em estado de putrefação. Sabe por quê? Existia uma doença naquela localidade que é conhecida hoje como catalepsia. Os batimentos cardíacos da pessoa abaixam a quase o nível de 0. O coração bate apenas o suficiente para o sangue circular no corpo. É quase imperceptível que a pessoa está viva. Muitas pessoas naquela época eram enterradas vivas. Outras acordavam dentro do seu próprio velório, porque não existia o sistema de tamponamento como tem hoje, que as pessoas colocam algodão sobre a parte dos orifícios da pessoa que morreu. Temos relatos da década de 90 de um jornalista que foi enterrado vivo e que a filha estava na Inglaterra. Depois de 3 dias foram abrir a sepultura dele, o caixão estava todo arranhado, ele havia morrido por asfixia. Se Jesus houvesse ressuscitado Lázaro apenas com 1 dia, 2 dias, uma pessoa era comprovada morta apenas após o 3º dia. Jesus permitiu entrar o 4º dia para ressuscitar Lázaro. Alguém poderia se levantar e dizer: de forma alguma, Jesus não ressuscitou Lázaro. Lázaro, ele sofria de catalepsia. Por causa desses incrédulos, Jesus esperou dar o 4º dia para que pudesse ressuscitar Lázaro. E o que me chama a atenção aqui é no verso que eu quero ler com você. Verso 39 vem dizendo: então ordenou Jesus e disse: tirai a pedra. Tirar a pedra. Eu quero meditar com você nisso. Jesus poderia muito bem dizer: pedra, role, e pelo comando da sua voz sairia poder e aquela pedra rolaria. Ou ele poderia pedir para que mãos invisíveis através dos anjos empurrassem aquela pedra. Mas Jesus não fez isso. Ele ordenou que as pessoas que estivessem ali rolassem aquela pedra. Sabe por quê? Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Tudo aquilo que estiver diante das possibilidades humanas a serem realizadas, Deus não fará por nós. Tudo que é cabível diante dos esforços humanos, Deus não vai fazer. Dá para você entender isso? Não adianta você pedir um milagre para o teu casamento se você não fizer a tua parte. Não adianta você pedir um milagre na vida do teu filho que está no mundo das drogas, ou por um amigo querido, se você não fizer a tua parte. Essa é a colaboração divina com a pessoa humana. Tudo que o ser humano puder realizar, Deus não colocará a sua mão. Tirai a pedra. Às vezes eu e você precisamos
rolar essa pedra. Precisamos tirar essa pedra da entrada do nosso coração e permitirmos que o Senhor entre e faça o milagre. O milagre pode acontecer, mas ele nunca vai ocorrer se eu e você não retirarmos a pedra da nossa vida. Será que você não consegue entender que se você não rolar a pedra dos seus relacionamentos, se você não tirar a pedra emocional da tua vida, se você não tirar a pedra de tropeço que você tem se tropicado a cada dia, o milagre não vai acontecer?